Bom dia a todos novamente. A gente volta agora do Coffee Break para o quinto painel do seminário com o tema de inteligência artificial. Eu gostaria de convidar a sentar na cadeira o professor Leonardo Parentoni, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito Empresarial pela UFMG, procurador federal de categoria especial da AGU, fundador e conselheiro científico do Grupo de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação, o DTI. Muito bom dia a todos, um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Iris, na pessoa da Luísa Brandão, pelo convite para moderar este quinto painel, cujo tema é Inteligência Artificial. E, sem mais delongas, leio brevemente o currículo dos nossos convidados para, então, convidá-los a compor essa discussão. Professor Eduardo Magrani é doutor e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e integra o Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio. Raquel Saraiva é advogada, doutoranda e mestre em Ciência da Computação pela UFPE, fundadora do IPREC, Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Seja também bem-vinda. Senhores, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, me cumpre fazer só uma breve provocação. E a provocação é a seguinte: o senhor ou a senhora seria totalmente diferente se tivesse outro nome? Será que o simples fato de eu não chamar Leonardo mudaria minha vida? A maior parte das pessoas vai pensar que não. Tem uma linha de autores, sobretudo no Reino Unido, que diz que o inicial, o problema fundamental da inteligência artificial é o nome. Que inteligência artificial é um nome muito bom para Hollywood, é um nome muito bom para vender filme, mas que talvez computação analítica ou qualquer outra coisa fosse mais adequado para a inteligência artificial. E esse autor, eu estou me referindo a Jerry Kaplan, traz uma comparação interessante. Quando o avião foi inventado, o que teria acontecido se o nome não tivesse sido avião, mas pássaro que voa? Provavelmente algumas pessoas estariam discutindo se os aviões vão acasalar, se vão ter filho, se vão fazer ninho no aeroporto. E por mais que à primeira vista pareça jocosa essa minha afirmação, ideias igualmente absurdas são lançadas com relação à inteligência artificial. No curto e no médio prazo, a chance de termos singularidade, por exemplo, é zero. Basta consultar as pessoas que trabalham na área. No entanto, na cabeça das pessoas, quando se fala de inteligência artificial, a primeira coisa que se pensa é exterminador do futuro, singularidade, uma máquina que vai se voltar contra nós. Eu costumo dizer que toda tecnologia é neutra. O uso que fazemos dela é que pode ser bom ou ruim. Imagine tecnologia nuclear. A maior parte dos senhores vai imaginar uma bomba atômica. Eu que trabalho com isso, imagino remédios contra o câncer e geração de energia limpa. Então tenham isso em mente. Talvez o pecado inicial da inteligência artificial, dado lá na década de 50, quando foi batizada, seria o nome. Passo então a palavra
pela nossa ordem, ao professor Eduardo Magrani para suas considerações. Muito obrigado. Obrigado a você. Pedir licença para falar de pé, para eu poder acompanhar os slides ali. Gente, em primeiro lugar, muitíssimo bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, podendo falar com o meu sotaque neutro sobre um tema tão importante, né? Vindo direto da terrinha. Tem grandes amigos meus aqui, grandes experts também em direito digital. Então, eu queria aproveitar para ampliar um pouquinho o debate, inclusive com algumas divergências, o que vai ser produtivo, a meu ver. Então, vamos começar? Me apresentando brevemente, sou coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, Senior Fellow pela Humboldt University em Berlim, onde eu concluí meu doutorado justamente sobre regulação de inteligência artificial e de internet das coisas, e sou professor de propriedade intelectual e direito e novas tecnologias na FGV, IBMEC e PUC-Rio. Então, para a gente começar, é importante que a gente já tenha em mente que a gente vive hoje em um mundo hiperconectado, com cada vez mais conectividade, inclusive no cenário brasileiro, e com uma série de coisas conectadas, gerando dados ao nosso respeito. Uma série de áreas da nossa vida já é tocada pelo digital, né? Hoje até declaração de imposto de renda passa pelas esferas digitais, assim como emissão de nota fiscal eletrônica. Então, atitudes completamente triviais da vida comum já passam pelas esferas virtuais. Então, somos hoje considerados e-cidadãos. Existe hoje um debate forte sobre governo eletrônico, que cada vez mais se vale dessas esferas digitais para ganhar mais legitimidade com a população. O comércio eletrônico passa a ser uma prática cada vez mais corriqueira, inclusive no Brasil também, e a indústria 4.0, cada vez mais conectada, também passa a ser cada vez mais representativa do cenário de desenvolvimento econômico. E essa computação, ela está hoje completamente ubíqua e pervasiva, invisível aos olhos, com uma série de coisas conectadas sem que a gente tenha dimensão, muitas vezes, que existe uma conexão. Então, a gente está entrando em um cenário agora de simbiose profunda entre humanos e máquinas, que gera uma série de desafios, por um lado, e potencialidades, externalidades positivas de outro. O governo está muito bem atento a todo esse potencial da inteligência artificial, da internet das coisas, desenvolvendo, por exemplo, o Plano Nacional para o Brasil, um dos pioneiros a fazer isso no mundo hoje, porque ele sabe que toda essa conectividade toca uma série de áreas. Toca a área das smart houses, os veículos autônomos, smart cities, área de logística ganhando bastante eficiência também, os vestíveis, wearables na área de saúde, indústria 4.0, como eu mencionei, e na área rural também cada vez mais robotizada. Então, esse é um cenário cheio de promessas e com muito hype, inclusive, concordando também com o que você falou. Aqui tem alguns números do que esse cenário tende a movimentar até 2020. Então, não são cifras triviais o que se abre diante da gente. Então, o governo está muito interessado em todo esse entusiasmo tecnológico. Resta saber como ele funciona e do que a gente está falando de fato, né? E não simplesmente falar, vamos investir em blockchain em todos os setores, sem saber exatamente o que isso significa e quais seriam os riscos, inclusive, atrelados a isso. Então, esse cenário de internet das coisas corresponde a essa nova onda da web, que a gente pode chamar de web 3.0, onde a gente sai da web estática 1.0 dos anos 90, sai da web colaborativa 2.0, em que a gente tem a figura do prosumer, produtor e consumidor de conteúdo ao mesmo tempo, e a gente tem uma série de coisas conectadas, gerando informações junto com os seres humanos o tempo todo. É um cenário que soma cruzamento de Big Data com ampliação da conectividade, algoritmos cada vez mais complexos, serviços de nuvem, de cloud, e inteligência artificial cada vez mais forte, ainda que a gente esteja distante do cenário, como você falou, de inteligência artificial forte, né? Dessa singularidade tecnológica. Então, essas coisas estão cada vez mais inteligentes e elas se alimentam a partir de agora também. E se alimentam em grande parte dos nossos dados pessoais. Esse mundo de dados, como eu falei, depende de uma interação constante entre humanos e máquinas. Vamos tentar pensar como
que essas coisas cada vez mais inteligentes se relacionam com a gente, que restrições teriam? Como elas se alimentam de dados, como seria a restrição alimentar desses robôs inteligentes? Como que a gente poderia responder a isso? O passador está querendo dar spoiler sempre do meu próximo slide, né? Então a gente tem algumas regulações aplicáveis no Brasil a esse cenário. Finalmente, a gente teve a aprovação de uma lei geral de proteção da privacidade, ainda que não tenha geral no nome, ela se pretende como algo análogo ao Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, impondo vários princípios limitadores a empresas que coletam e tratam dados pessoais, como os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, que passa a ser cada vez mais importante também, e accountability. Fora isso, a gente tem outras diretrizes vindo da Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet. Então, a gente não pode esquecer desse cenário geral regulatório. Não é a lei de proteção de dados sozinha que vai conseguir tutelar o consumidor. A gente tem um combo regulatório que já começa a ficar mais interessante a partir de agora, em que essa lei geral soma a diretrizes que já existiam, por exemplo, no Marco Civil, que definiu no decreto regulamentador o que são dados pessoais, mas não definiu o que são dados sensíveis, dados relacionados à saúde, etnia, raça, que veio a ser complementado agora pela lei atual sancionada. E aí, permitindo uma pequena divergência com o que foi falado inicialmente, para mim, tecnologias não são neutras, porque elas são desenvolvidas com um propósito, com um plano de uso, um plano de ação. Então, muitas vezes, os programadores, quando desenvolvem uma tecnologia, ou mesmo os engenheiros, eles dão inputs morais e éticos às tecnologias, fazendo com que elas não possam ser consideradas neutras. Então, essa é uma corrente muito forte nos eticistas e filósofos da tecnologia, por exemplo, da Holanda, que tem falado muito sobre tecnologias morais ou ética de máquinas. Então, essa é uma consideração importante, porque acaba enviesando um pouquinho o meu ponto de vista regulatório, inclusive, de novas tecnologias. E os algoritmos, como não são tecnologias neutras, muitas vezes, são capazes de falhar. A gente pode ter hoje algoritmos discriminatórios, racistas, como no caso que aconteceu com o Google Imagens, em que automaticamente os algoritmos classificaram pessoas negras como gorilas, como animais. Imagina como que a gente consegue escalonar essa discriminação algorítmica pensando em armas letais autônomas. Uma arma letal na fronteira que confunde uma pessoa negra com um animal. E a ordem automática é dar tiro. Então, isso significa um impacto ético absurdo com relação ao desenvolvimento e gerenciamento das novas tecnologias. Então, por que que isso é tão relevante? Porque a gente está completamente imerso, náufrago, nesse mundo digital de zeros e uns, sem ter completo domínio de como os nossos dados são tratados e como impacta as nossas vidas hoje, nesse mundo que, como eu falei, já é hiperconectado. O professor Frank Pasquale tem esse livro chamado The Black Box Society, justamente para falar de como a gente tem as nossas vidas governadas por algoritmos que a gente não entende como funcionam e que podem ser discriminatórios, podem ser racistas, podem falhar em grande medida. Então, outros doutrinadores dizem que a gente já vive hoje em uma sociedade norteada por algoritmos. Ou, segundo um filósofo que eu gosto muito, italiano, Ugo Pagallo, somos altamente tecnorregulados hoje em dia. E isso tem um impacto gigantesco por não saber como os algoritmos têm funcionado, porque a gente fica preso em um filtro bolha, onde todo o conteúdo que a gente acessa online é fruto da sugestão do que os algoritmos acham que vai nos interessar, por conta de todo o perfil que a gente tem online, para fins de publicidade direcionada e nesse mercado de atenção, né? Enquanto mais tempo a gente passar numa plataforma, melhor. Então, esse filtro bolha é muito conveniente para prender nossa atenção em uma plataforma. E isso gira em torno de práticas de cruzamento de Big Data, tracking do usuário, targeting e profiling.
Plataformas como o LinkedIn funcionam dessa forma de filtro bolha para sugerir os próximos parceiros comerciais, profissionais, e a gente não sabe o que está sendo deixado de fora nessas sugestões algorítmicas, assim como quando a gente faz uma busca no Google, ou mesmo para a finalidade credit scoring, onde um banco não avalia só quanto eu ganho no meu contra-cheque, ou se eu já peguei financiamento, se atrasei pagamento de financiamento ou não. Hoje um banco usa mais de 200 fatores, inclusive muitos que vêm de rastreamento dos nossos conteúdos em redes sociais. Então, se eu digo no Facebook sou casado ou solteiro, isso pode aumentar ou diminuir o meu score de crédito. Se eu já falei alguma vez a palavra ressaca, isso faz cair o meu score de crédito. Ou se eu tenho amigos mal pagadores no Facebook, isso faz cair o meu score de crédito. E quando a gente adiciona as pessoas, a gente não tem ideia de que os algoritmos, para a finalidade de credit scoring, podem levar essas informações em consideração. Então, isso vale para praticamente toda plataforma online que a gente acessa. Esse é um cenário, então, de desconhecimento tecnológico profundo por parte dos cidadãos e autoridades públicas, incluindo aí o judiciário, que vai ter que decidir sobre essas questões, e abuso quanto mais das empresas que realizam coleta e tratamento de dados. Se eu perguntasse a vocês se vocês conseguiriam precificar informações como o lugar de residência de vocês ou o alinhamento político ideológico em ano eleitoral no Brasil, dificilmente vocês conseguiriam me dar o valor dessa informação isoladamente. Só que essas informações já são transferidas, inclusive comercialmente, já são vendidas pelas empresas. Ou se eu perguntasse quem está monitorando a localização de vocês nesse exato momento, dificilmente vocês acertariam todas as empresas. Vocês poderiam falar empresas que fazem serviços de localização, né, de transporte, como Uber, 99 Táxi, mas o monitoramento, o tracking de localização vai muito além dessas empresas. Inclusive, no caso de smartphone, a própria Apple, que faz esse tracking o tempo todo, e eu duvido que vocês consigam desativar isso em menos de meia hora, porque o lugar onde se desativa é feito para não ser encontrado por uma pessoa que não pesquisou isso anteriormente. Assim como é difícil a gente imaginar como e para quais finalidades estão sendo tratados nossos dados e para onde exatamente eles estão sendo transferidos. E esses algoritmos que já governam as nossas vidas hoje, eles estão se tornando cada vez mais complexos e incompreensíveis. O Facebook teve que desativar um projeto em que a intenção era colocar 2 bots para negociarem entre si e teve que desativar porque os bots criaram uma linguagem própria, porque consideraram a linguagem humana ineficiente. E aí se criou, né, um frisson na esfera pública, dizendo, nossa, está vendo, os robôs queriam dominar o mundo. Não, eles desativaram porque saiu do propósito, os programadores não estavam conseguindo acompanhar a negociação, mas ainda assim, ainda que não tenha virado um Skynet completo, o fato de robôs com algoritmos de Deep Learning criarem uma linguagem nova já é algo significativo. A linguagem também é uma tecnologia, linguagem também é arte, né? Então, robôs hoje já criam suas artes. Então, como eu falei, com tecnologias de Machine Learning, Deep Learning e redes neurais. E isso impõe novos desafios. O AlphaGo do Google ganhou de um jogador humano, pessoa física, desse jogo Go asiático, que tem mais possibilidades de jogadas do que átomos no universo. Eu não sei se isso é hype também ou não, né? Então a gente tem que acreditar cegamente. Isso sobre IPv6. Sobre IPv6 também, exatamente. E depois desenvolveram uma outra inteligência artificial que ganhou de 1000-0 da inteligência artificial que tinha derrotado o ser humano. E detalhe, ela, dessa vez, aprendeu sozinha. Não teve que jogar com ninguém, nem com outra inteligência artificial e nem com um ser humano. E agora elas sabem blefar também. Então, inteligência artificial não tem só pensamento lógico racional. Elas aprendem a dissimular, por exemplo, jogando pôquer e estão ganhando cada vez mais de seres humanos também. Então, isso é muito interessante porque sai de uma esfera só funcional, né, da inteligência artificial. E na área da medicina, inclusive médicos têm acreditado, têm relegado cada vez mais decisões críticas de cirurgias e de forma mais ampla na medicina como um todo, a algoritmos também. Cirurgias complexas como diverticulite e que tem que se escolher que parte do intestino vai ser cortada, hoje já é atribuída a um algoritmo. E o médico simplesmente confia naquela decisão computacional para poder fazer a operação.
Esses artefatos técnicos, portanto, estão cada vez mais autônomos e menos previsíveis. A pergunta que cabe a partir de agora é: quem exatamente é responsável no caso de um dano e pelo que exatamente? E como regular todo esse cenário? Uma das teorias que a gente tem no direito é a teoria da presunção da causalidade. Se eu não sei exatamente quem é o agente gerador do dano, eu posso culpar todo o grupo econômico para que o consumidor tenha uma reparação. O problema é que isso não pode ser a decisão mais justa em vários casos concretos que a gente vai poder analisar. Por outro lado, uma outra teoria jurídica é a teoria do risco da atividade econômica, onde uma empresa pode se eximir de responsabilidade dizendo que fez todos os testes possíveis para se evitar um dano, né? Tudo que era possível se conhecer naquele tempo, a empresa fez para evitar o risco. Então, poderia se eximir completamente de responsabilidade. Todas essas teorias, seja da causalidade, seja do risco da atividade econômica, não estão preparadas para a era da inteligência artificial. O direito, ele não foi pensado para um cenário de coisas inteligentes. Ele foi pensado para um cenário de seres humanos minimamente inteligentes. Ou seja, de cunho absolutamente humanista, iluminista, e tem muita dificuldade de romper esse paradigma. Imaginem máquinas treinadas pelos próprios usuários. Essa é uma notícia que saiu do Extra, no jornal Extra, onde um consumidor pode, a partir de agora, treinar a inteligência artificial de um robô sexual hiperrealista. E se eu treino esse robô para ser racista, discriminatório, e ele produzir um dano, qual a responsabilidade da empresa nisso? Sendo que foi o consumidor que treinou aquela inteligência artificial para produzir um dano de racismo ou qualquer discriminação. Ou mesmo máquinas criadas por máquinas. O Google acabou de soltar a notícia de que uma inteligência artificial deu à luz pela primeira vez no Google a uma outra inteligência artificial. Então, saindo do controle completamente do loop humano dos engenheiros e dos programadores de software. Então, esse cenário é o cenário crítico regulatório que a gente tem hoje na sociedade, no direito principalmente, e a gente pode pensar em soluções que vão além de uma regulação jurídica top-down também. A gente pode pensar em garantir valores na técnica, pensando em design desses artefatos sensíveis a valores. Tem um eticista, filósofo que eu gosto muito, que é o Luciano Floridi, que diz que a humanidade acaba de entrar na era do design, já que nossas vidas são orientadas por essas novas arquiteturas digitais. E ele diz, esperamos que seja a era do bom e não do mau design. Então, o que a gente pode fazer para isso? Para que o design complemente toda a regulação jurídica. Muito se tem falado hoje em privacy by design, por conta da regulação do GDPR na Europa e agora na lei brasileira também, que acaba tocando esse tema. Mas a gente pode pensar em outros valores, como segurança by design. Como embutir segurança no artefato técnico? Pensando nas armas inteligentes. Hoje tem o caso de crianças que pegam por engano armas dos pais ou uma arma de um policial que acaba na mão de criminosos. Uma solução é colocar um chip de biometria na arma que só dispara na mão do dono. Isso é dar um input, inclusive com impacto ético e moral, inclusive no desenvolvimento de um artefato técnico. E por que não ética by design também, que é algo menos falado hoje. Fizeram uma pesquisa e viram que as crianças estão ficando mal educadas porque estão observando como os pais interagem com bots domésticos, que é de forma completamente imperativa. Então, Alexa, acenda a luz, toque música. Então, as crianças estão reproduzindo isso com os pais, nos Estados Unidos principalmente. Então, mãe, acenda a luz, toque galinha pintadinha no YouTube. E a Amazon criou um sistema de ética by design, que é chamado de Politeness Feature, onde o bot doméstico ajuda os pais a educarem as crianças, pedindo a palavrinha mágica, ou toda vez que as crianças são simpáticas, o bot devolve se comunicando de forma igualmente simpática com as crianças. Então, esse é um exemplo muito claro de ética no design dos artefatos técnicos. Lembrando, e aí me aproximando do final da minha fala, que durante a fase de design, as consequências são indeterminadas, pois dependem parcialmente das ações de outros atores, além
dos designers, uma situação de entanglement, como se chama em algumas doutrinas, entre atores humanos e não humanos, inclusive, exercendo o controle e influência que pode gerar um dano, inclusive, a partir de cada agência diferente. Então, devemos levar em consideração as esferas de controle e influência dos designers, mas também desses outros autores, sejam eles humanos ou não humanos. Isso vai exigir, a partir de agora, uma aproximação muito grande do trabalho dos engenheiros com a sociedade, inclusive para fins de fiscalização, transparência de algoritmos, auditoria. A gente tem um debate forte a partir de agora, que eu estava até conversando no intervalo, sobre direito à explicação para toda decisão automatizada, algorítmica, já que são tão importantes nas nossas vidas. Eu dei o exemplo de score de crédito, mas poderia dar inúmeros outros exemplos. Então, por que não ter o direito à explicação dessas decisões automatizadas? Precisamos agora de novas teses adequadas a esse mundo de inteligência artificial cada vez mais forte e internet das coisas. Opa. Deixa eu me entender com esse robô aqui primeiro. A perspectiva que a gente pode ter é uma perspectiva não dual, não binária, ou seja, humano versus máquina, homem versus natureza, que é de cunho iluminista, humanista, mas que está preso no século XVIII, e pensando em enxergar coisas como agentes também na esfera pública, mas guiando esse desenvolvimento tecnológico pela proteção dos direitos humanos, ou seja, uma análise humanocêntrica em termos valorativos, mas que consiga enxergar essas coisas como agentes também. A Europa está discutindo muito agora a criação de uma personalidade eletrônica. Esse debate ainda não chegou com força no Brasil, mas deve chegar em breve. A Europa está completamente dividida hoje. Metade dos especialistas acham que a gente tem que criar essa personalidade, a outra metade não. Eu tenho a minha opinião, mas aí teria que ser um outro painel. Resta a pergunta se a própria democracia sobrevive a todo esse cenário de Big Data e inteligência artificial. Deixo aqui a sugestão de um livro meu, Democracia Conectada, que toca alguns temas que eu mencionei aqui hoje, como o Filter Bubble, que tem um capítulo próprio, e o livro recente que eu lancei sobre a internet das coisas, tudo disponível online. Esse é o livro que eu vou lançar no mês que vem, que é exclusivamente sobre ética e privacidade em inteligência artificial. Obrigadíssimo, agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado, professor Eduardo. Eu acho que a nossa divergência é muito pequena. Talvez ela precise ser explicada. Concordo que viés cognitivo talvez seja um dos principais problemas da inteligência artificial. O que eu estou tentando pontuar é o outro lado, para que a gente não caia na armadilha histórica. Como os Estados Unidos, na década de 80, cogitou em proibir criptografia, porque afinal, se eu não posso ler, eu não posso fiscalizar. Como o judiciário cogitou de proibir peer-to-peer na década de 90, porque senão o Napster e outros aplicativos de compartilhamento ilícito de conteúdo vão existir. Eu, sinceramente, eu sou humanista e eu acho que a solução está no homem, assim como o problema, e não na tecnologia. Então, eu acho que, fazendo este aclaramento, a gente pensa a mesma coisa. Se os senhores, às vezes, ficaram muito preocupados com a fala do professor Eduardo, mas como será o nosso futuro? Vamos conseguir controlar o que os algoritmos pensam de nós? Sempre na tecnologia há várias correntes. Eu, particularmente, me filio, na maior parte dos casos, à corrente intermediária, sem extremismo para um lado ou para o outro. E alguns autores dessa corrente intermediária sustentam que a tendência vai ser homem mais máquina, man plus machine. Tem um livro muito bom de 2 autores do MIT, que é a Segunda Era das Máquinas, The Second Machine Age, em que eles fizeram testes provando que o computador que sozinho havia superado um humano perdia quando disputava com um humano e um computador infinitamente inferior. O que significa que, para ganhar de uma máquina muito potente, basta um ser humano e uma máquina com razoável potência. Essa é uma visão intermediária, passível de críticas, claro, mas ela pelo menos nos dá a esperança de que ainda somos úteis. E eu prefiro acreditar nisso. Ou ainda somos humanos. E sem mais delongas, passo a palavra à professora Raquel Saraiva. Obrigada, professor Parentoni. Bom dia a todos e a todas.
Primeiro, agradecer ao Iris pelo convite, na pessoa de Luísa. Muito obrigada. Me passa a luz. Obrigada. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, que tem a ver com accountability de algoritmos. E durante esse 1 ano e meio que eu venho fazendo pesquisa, eu acabei esbarrando em algumas coisas interessantes e eu acabei trazendo esse tema da explicação para vocês, que até o Eduardo já mencionou na fala dele. Só que, assim, do ponto de vista da pesquisa que eu venho fazendo, a explicação é um tanto quanto diferente. Vamos ver se dá para clarear as coisas. Na verdade, eu acho que eu posso trazer um pouco mais de dúvidas para vocês do que clareamento de ideias, mas vamos ver no que é que dá isso daí. Então, só para contextualizar, o que é que é um algoritmo? Existe aquela definição clássica, né, de que o algoritmo seria uma receita de bolo, né? Que, de forma bem simplória, é uma série de instruções programadas para atingir um determinado objetivo. Mas aí tem, obviamente, definições mais técnicas, né? Essa daí é desse matemático chamado Moskovakis, que ele fala que um algoritmo é um domínio parcialmente ordenado definido com um mapeamento de transição para determinar estados e um mapeamento de valor para determinar os resultados. Mas, assim, a definição que eu mais tenho me filiado ultimamente nos estudos, a tecnologia prega peças na JIT também. Essa daí, que é do ponto de vista filosófico, né? Esse Robin K. Hill, ele definiu o algoritmo como uma estrutura de controle finita, abstrata, eficaz e composta, dada imperativamente, cumprindo um dado propósito sob determinadas provisões. Só que, assim, a gente sabe que algoritmo é matemática, né? Isso é básico. Mas o que é que vem despertando tanto interesse neles, tanto interesse assim nos algoritmos? É porque eles cada vez mais têm sido usados para substituir humanos na tomada de decisões. Eu tive até um professor numa disciplina do doutorado que ele falava que era uma disciplina justamente que a gente falava sobre mineração de dados, né, algoritmos, e ele falava que esses algoritmos eles não são algoritmos de decisão, eles são algoritmos de suporte à decisão. Só que a gente sabe que, na maioria das vezes, na prática, eles não são usados como suporte, eles são usados para tomar as decisões, né? E aí, as ações desses algoritmos elas são difíceis de prever para os humanos e a lógica da tomada de decisão é difícil de explicar, né? E por que isso acontece? Porque esses algoritmos eles são desenvolvidos normalmente através de uma técnica chamada machine learning, né? Que é uma técnica de inteligência artificial. Eu trouxe uma definição do Van Otterlo, que ele diz que qualquer metodologia é conjunto de técnicas que podem empregar dados para criar novos padrões e conhecimentos e gerar modelos que podem ser usados para predições efetivas sobre esses dados, né? E uma das características do machine learning é justamente essa capacidade de definir ou modificar as regras da tomada de decisão autonomamente, o que dá a ele um certo grau de autonomia, né? E que a gente fica sem saber direito o que é que pode sair dessas decisões. O machine learning ele também contém um componente de conhecimento, uma versão computadorizada do conhecimento tácito e explícito humano. Isso é uma questão básica de inteligência artificial também. Só que aí esses algoritmos eles trazem... Peraí, onde é que eu estou? Desculpa, gente, eu não estou vendo a apresentação daqui, eu estou meio perdida, na verdade. Tá, deixa eu voltar aqui um pouco. Sim, ele contém um componente de conhecimento, é uma versão computadorizada do conhecimento tácito e explícito humano. Mas aí ele traz alguns problemas também, que é essa questão da opacidade, as decisões discriminatórias e o que uma autora chamou de technological redlining. O que é isso?
O redlining é um termo em inglês usado para definir algumas negações sistemáticas a serviços a uma determinada classe da população, normalmente associada à raça. Então, algumas populações, por exemplo, negras dos Estados Unidos, elas têm alguns serviços negados, como serviços bancários, serviços educacionais, até mesmo supermercados. Então, essa autora ela fala no technological redlining também causado por essas decisões discriminatórias tomadas pelos algoritmos. Então, quando alguém tem algum serviço negado em função de uma decisão automatizada, aconteceria o technological redlining. E assim, discordando também do professor Parentoni, vocês devem conhecer a Cathy O'Neil, daquele livro Weapons of Mass Destruction. Ela fala justamente que isso acontece porque os algoritmos eles são opinião embutida em matemática. Então, não existe essa coisa da tecnologia ser neutra. A tecnologia não é neutra, porque ela carrega opiniões das pessoas que desenvolvem a tecnologia. E aí, as complicações em aferir a justiça dessa tomada de decisão e do viés dessas tomadas de decisão automatizadas, elas acontecem porque os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, eles preferem manter a tecnologia opaca, né? Eles preferem que a gente não saiba como é que essas decisões estão sendo tomadas. E daí existiam alguns pesquisadores, principalmente lá de Harvard, eles estão trabalhando com essa ideia da explicação. O que seria a explicação? A explicação é uma descrição do processo passível de interpretação pelo humano, pela qual o tomador de decisão levou em consideração um determinado conjunto de inputs e chegou a uma decisão. A explicação, segundo esses pesquisadores, ela deve se prestar a responder pelo menos uma dessas três questões. Então, primeiro, quais foram os principais fatores levados em conta para tomar aquela decisão. O segundo, mudar um desses fatores mudaria a decisão também. E a terceira, por que dois casos que parecem similares podem ter decisões diferentes? Então, a explicação, segundo esses autores, ela se prestaria a responder pelo menos uma dessas questões. E ela também serviria para os casos em que a decisão causou algum dano a alguém e é necessário saber... Vão consolidar. Responsabilização, né? Quem a gente vai responsabilizar pela decisão que foi tomada. E ela acaba sendo diferente da transparência. Assim, a explicação de algoritmos ela não necessariamente implica em transparência do algoritmo, porque ela seria como uma instância paralela, né? Seriam dois sistemas. O sistema da tomada de decisão de um lado em paralelo com o sistema da explicação. Que seria também, inclusive, uma solução para os problemas de segredo industrial e propriedade intelectual, que normalmente são fatores alegados para que a gente não tenha acesso ao código desses algoritmos, né, que tomam decisões. Então, em resumo, os desenvolvedores eles têm que construir sistemas que aprendam esses termos interpretáveis por humanos, né? Essa explicação ela deve ser compreensível pelo humano, daí porque também não há necessidade de se abrir o código, porque, por exemplo, para a maioria, imagino, de nós aqui, abrir um código para ver como é que a decisão foi tomada não significa absolutamente nada, porque a gente não vai saber ler o código. Então, os desenvolvedores devem construir sistemas que aprendam esses termos interpretáveis por humanos e guardar dados de cada decisão de forma que seja possível reconstruir e provar uma decisão posteriormente, caso necessário, ou seja, em caso de responsabilização, né, que uma responsabilização seja necessária. Mas aí é preciso pontuar também que essa guarda de dados ela pode se referir somente, estritamente, ao que se refere à decisão. E em caso em que se necessite guardar dados da pessoa que foi objeto da decisão ou alvo da decisão, sujeito, que esses dados sejam guardados somente pelo tempo em que a ação pode ser intentada. No caso de uma ação judicial, ele teria aquele prazo prescricional e, após isso,
os dados seriam eliminados para justamente proteger a privacidade da pessoa envolvida. Então, accountability, o que é accountability? Accountability é uma palavra que eu particularmente não consigo uma tradução que me satisfaça. Eu costumo chamar de responsabilização, mas é uma coisa que não sei se está completamente certo. Mas, em última análise, ela se refere à atribuição de responsabilidade para o modo como o algoritmo foi criado e o seu impacto na sociedade. Se acontece um dano a um sistema auditável, que seria accountable, né, e ele inclui um mecanismo de reparação. O sistema que seria accountable, ele inclui esse mecanismo de reparação através da explicação. E aí, quando a gente fala em contexto online, contexto de internet, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, de 2 pesquisas que foram feitas para contextualizar isso. Primeiro, a Latanya Sweeney, que ela escreveu um artigo chamado Discrimination in Online Ad Delivery, em que ela investiga os resultados do Google AdSense para discriminação associada a nomes de pessoas que são associadas comumente à raça. Porque, assim, isso não é uma realidade que a gente tem muito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é comum que as pessoas, por exemplo, negras, elas tenham alguns nomes característicos, latinos também. Então, ela, por ser negra, ela começou a perceber que ela estava sendo vítima de discriminação pelos algoritmos do Google. E aí ela começou a fazer essa pesquisa com nomes associados a raças e ela conseguiu encontrar uma discriminação estatisticamente relevante baseada nas buscas de 2.184 nomes de pessoas associados a raças. E o outro exemplo que eu dou é o da Safia Umodianoble, que foi que eu citei, que ela fala do Technological Redlining, que ela tem esse livro que o título é Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism. Então, acho que o título do livro fala por si só, né? Algoritmos de opressão, como os engenhos de busca reforçam o racismo. Porque ela começou a perceber também que, por exemplo, quando você coloca no Google ou em qualquer engenho de busca, pessoas bonitas, o resultado da assim, quando você vai buscar o resultado em imagens, ele dá imagens de pessoas brancas, loiras, dos olhos azuis, então aquele padrãozinho que a gente conhece. Então ela escreveu esse livro que eu recomendo bastante a partir dessa descoberta, digamos, empírica, né, que ela começou a perceber isso. Então é isso, eu fico à disposição para o debate e agradeço novamente a participação. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Antes de passar a palavra para os senhores, para perguntas, a última provocação do dia. Se eu tenho um software que reconhece que eu não devo dar condicional para negros, o problema é do software ou o problema é da base de dados que foi usada para alimentar aquele software? O software faz juízo de valor? Ou, estatisticamente falando, havia um maior número de reincidência em negros e aqueles dados foram utilizados para alimentar o software e, por isso, aquele software nega condicional para negros. Agora, se o software faz juízo de valor, se eu fizesse o contrário, se eu alimentasse aquele software com uma base de dados de majoritariamente pessoas brancas que reincidiram e pessoas negras que não reincidiram, o software ia dar muito mais condicional para brancos do que para negros. Esse é o meu ponto de vista. Tanto a solução quanto o problema está nas pessoas. O software, principalmente no caso de aprendizagem supervisionada, com banco de dados controlado, vai ser induzido a erro, dependendo dos valores que a pessoa que programou aquele banco de dados tem. Então, talvez seja o caso de nos preocuparmos primeiro com nós mesmos e depois com o output. E um último aspecto, eu gostaria de divulgar aos senhores o livro Direito, Tecnologia e Inovação, volume 1, disponível na editora De Plácido. Esse livro é fruto de mais de 3 anos de trabalho, é uma obra coletiva, reúne autores nacionais e estrangeiros e perpassa os vários principais assuntos dessa nossa área, como responsabilidade de provedor, logs de conexão e acesso à aplicação, blockchain, inteligência artificial,
viés cognitivo, proteção de dados. Se os senhores tiverem interesse, é um livro um pouco mais extenso do que o usual, são 1000 páginas, porque a intenção é dar uma visão panorâmica dos vários assuntos, para que o leitor depois escolha aquele ou aqueles assuntos em que deseja aprofundar. Bom, dito isso, segundo a organização do evento me instruiu, agora seria o momento de perguntas e debates com os senhores, que eu acho particularmente é o momento mais proveitoso do evento, porque deixa de ser unilateral. Então, se alguém tiver perguntas, por gentileza, venha na primeira fila. Nada aqui. Bom, antes de mais nada, queria parabenizar as apresentações instigantes. O tema é extremamente instigante. Achei importante também a observação inicial do professor Parentoni, no sentido de deflacionar um pouco os fantasmas que circulam ao redor dessa palavra inteligência artificial e que não contribuem nada para o esclarecimento e para o aprofundamento dos problemas que isso coloca para nós hoje. Bom, eu queria fazer uma pergunta, assim, comentário para os dois que apresentaram agora. Primeiro para o Magrani. Achei bem interessante essa sua consideração sobre pensar a moralidade das coisas, das máquinas, dos robôs, enfim. E eu recentemente tive contato com um pesquisador holandês, você fez referência inclusive aos holandeses, chama Peter Paul Verbeek, e ele tem um livro que é mais ou menos recente sobre a moralidade, moralizando a tecnologia, Moralizing Technology, e é uma reflexão bem interessante. Ele propõe uma ética não humanista. E eu queria te perguntar o que você acha da proposta. Em linhas gerais, a proposta é que ele condena na maneira como tradicionalmente a ética tratou as questões da relação entre homens e máquinas, é uma maneira a tentar fixar fronteiras no sentido de proteger o humano, tradicionalmente faz isso, e uma tendência muito comum a ver na tecnologia uma espécie de ameaça que o tempo inteiro vai comprometendo ou corrompendo aquilo que seria a essência da humanidade, enfim, a liberdade humana, a autonomia e etc. E ele considera que a ética deveria deixar de exercer esse papel de guardião das fronteiras e justamente partir da perspectiva de que homens e a tecnologia, homens se constituíram, se produziram sempre mediados tecnologicamente, então se trata de uma relação de hibridização que faz parte daquilo que é a condição humana, e que o desafio da ética não é rejeitar a tecnologia, mas compreender como nós nos produzimos mediado por ela e qual seria e a ética deveria exercer o papel de tentar nos guiar de alguma maneira na melhor forma de como essa mediação poderia acontecer de uma forma adequada, interessante, saudável, desejável, e não simplesmente ficar traçando fronteiras o tempo inteiro e servindo de guardião daquilo que seria humano. Por isso a ética seria não humanista, né? Pensando o humano como algo que está sempre se produzindo, se modificando, imerso e mediado por tecnologias as mais variadas desde sempre, não é de agora. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque, por exemplo, quando você fala da proteção de direitos humanos, toda essa noção de direitos humanos, ainda que não sou contra nada disso, mas o estatuto daquilo que a gente considera um direito humano se torna extremamente problemático. Exatamente quais direitos, se é algo da natureza humana ou são perspectivas de proteção mínima que a gente quer proteger e que seriam base para uma interação saudável com a tecnologia. Enfim, eu acho que a gente teria que repensar as bases para desenvolver essa ética não humanista. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa perspectiva, o que você acha. E para Raquel, eu queria fazer uma questão que é o seguinte: o seu tema eu acho interessantíssimo, o problema do direito à explicação. Acho que o simples fato de isso ter sido consagrado, seja lá na Europa, aqui agora no Brasil, etc., não significa que o problema foi resolvido, muito antes, pelo contrário. Acho que eu prefiro, em vez de usar inteligência artificial, o termo computação autonômica, que eu acho que é um termo mais interessante, que explica melhor, que é nada mais do que uma área da computação que permite o desenvolvimento de sistemas com uma certa capacidade de autonomia e que é progressiva e que envolve diferentes aspectos, etc. E a pretensão é justamente sistemas que exijam cada vez menos intervenção humana. E, nesse sentido, o grande problema, na verdade, dessa área da engenharia é justamente chamado problema da decisão. Esse é
dos maiores problemas, identificação do que seria uma decisão, quando precisa ser tomada, a formalização dos processos decisórios. E os sistemas autonômicos, a lógica deles é justamente ser um passo além do sistema automático, ou seja, ele é capaz de reagir a inputs, a qualquer input, não necessariamente aqueles que foram pré-definidos, enfim. E eles se adequam sempre buscando uma certa otimização no seu funcionamento. E diante desse problema da decisão, por exemplo, o que nós temos, assim, a impressão que eu tenho, e tem muitos técnicos dessa área que colocam esse problema de que a explicação ela seria em grande medida inviabilizada, porque o que a gente tem basicamente são apenas instruções de alto nível, que são aquelas que instruem esse comportamento dos sistemas autonômicos, só que na medida em que não há intervenção, seja do administrador direto, seja dos próprios usuários, no funcionamento desses sistemas, ou a intervenção é mínima, é difícil detectar exatamente o que motiva esse output dos sistemas, e o que a gente teria, no final das contas, é apenas uma explicação do tipo assim, olha, o sistema ele operou segundo essas instruções de alto nível, agora o output específico que foi dado não tem como, até porque a massa de dados e a complexidade da tomada de decisão é tão grande que a gente precisaria de uma outra máquina para tentar explicar o output daquela máquina, e a gente continuaria sem chegar nesse ponto que é esse que o direito à explicação exige, que seria uma explicação compreensível para qualquer pessoa, etc. Eu queria saber assim, como resolver esse problema do direito à explicação se a gente está lidando com o comportamento de máquinas com instruções de alto nível e com processamento de alto volume de dados, etc., que torna, talvez seja impossível, como se a gente quisesse ou considerasse desejável algo que simplesmente não é possível entregar. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Obrigado, gente. Pessoal, vocês querem recolher todas? Não, peraí. Não, né? Pera. Pesado. Que tiro foi esse, né? Bom, perguntas brilhantes, não poderiam deixar de ser brilhantes vindo de quem veio, né? Professor Marcos. Marco, eu acho o seguinte, com relação à, primeiro, terminologia de inteligência artificial, eu também sou super crítico e concordo totalmente também com o professor Parentoni. A gente falar em inteligência artificial, eu acho que já induz a um erro, inclusive com relação à capacidade computacional. O conceito de artificialidade está lá em Aristóteles, né? Já no Ética Nicômaco já existe uma discussão sobre artificialidade. E o conceito de inteligência artificial foi pensado nos anos 50, quando pensaram em emular a inteligência humana em máquinas. Mas teria um teto aí, e o teto é a capacidade de inteligência humana. A gente acabou de produzir agentes que conseguem ter um pensamento lógico-racional, em termos de processamento de informação de forma lógica, muito melhor do que o ser humano. Então, isso vai ser superado em curto prazo, né? Isso já está no cenário. De maneira que a gente falar inteligência artificial já impõe um teto conceitual para a gente. Então, concordo totalmente, tanto com o professor Parentoni quanto com você, seria mais adequado uma outra terminologia, por exemplo, inteligência computacional, ou a que você sugeriu também, né? Para a gente denotar que a gente está falando de um outro tipo de inteligência diferente da humana. Então, colocar esse teto só para emular a inteligência humana, eu acho que isso aí já são águas passadas. Com relação à ética, eu acho que, como está impactando a ética, é muito tentador a gente ficar nessa divisão entre deontologia e utilitarismo. Esse é o primeiro passo. E aí, um primeiro passo no Brasil é entender o que é ética. Porque muitas vezes, quando eu vou debater, a pergunta que as pessoas me fazem é: mas vem cá, me diz o que é ética, porque eu não estudei isso na escola, isso não caiu de maneira séria assim, na minha universidade, quando a gente tem a matéria de ética no direito, etc. Então, a gente tem que entender primeiro o que é ética. Quando a gente fala em algoritmos empáticos, o que é empatia? Onde está a discussão ética aí? E entender o que é corrente utilitarista, qual a importância da deontologia nesse cenário. Então, dito isso, que a gente precisa dessas bases, eu vou tentar te responder da seguinte forma. Se eu olhar somente pelo ponto de vista da bagagem jurídica da minha formação, eu não vou contribuir
eu não vou conseguir atingir o poder de agência dessas coisas que já estão interagindo comigo e afetando a minha vida o tempo todo, de maneira cada vez mais autônoma, cada vez mais independente de seres humanos. Então, eu concordo em parte com o que o Parentoni falou, mas eu acho que a gente está avançando para um cenário de descontrole humano com relação à decisão de inteligência artificial. E isso toca o tema de direito à explicação também. As duas coisas se interrelacionam. Quando a gente pensa em uma fintech como Nubank, você pede para ser aceito, roda um loading em que faz todo o rastreio de Big Data e uma série de decisões automatizadas. Se você pedir direito à explicação para o funcionário do Nubank, ele vai virar e vai falar assim, olha, eu não sei como que os algoritmos chegaram a essa conclusão para te aceitar ou não como usuário do Nubank. Foi uma decisão autônoma dos algoritmos. E esse cenário tende a se intensificar. Em um viés puramente humanista, eu só consigo enxergar seres humanos como agentes lógico-racionais na sociedade. Pesquisa recente do DAPP, da FGV, 20% do debate eleitoral hoje é produzido por algoritmos, mais ou menos inteligentes. Imagina, a gente já está interagindo e moldando nossa visão de mundo, inclusive para fins políticos, nos relacionando com máquinas, sem a gente saber disso, né? Então, eles já produzem um efeito sobre nós, discursivo, enfim. Então, a ética tem que evoluir para um cenário em que a gente consiga enxergar agentes não humanos como produtores de ações. Só que, para a gente ter uma visão boa de quem deveria responder a isso, eu não posso isolar a ação humana da ação tecnológica. E aí eu conecto o que você falou com a sua pergunta também. A resposta está no conceito de ação tecnológica. A ação tecnológica é uma soma entre a ação humana e a ação da máquina. Não foi só a máquina, nem só o humano. Então, eu só vou conseguir responder a isso se eu conseguir enxergar esse entanglement de várias ações diferentes. E, para isso, eu preciso de um olhar pós-humanista. Eu preciso sair do direito, sair da sociologia clássica, né? O Habermas, por exemplo, ele só enxerga seres humanos como lógico-racionais deliberando na esfera pública. Eu tenho que enxergar coisas inteligentes também. E aí sim, tentar identificar o que estava na esfera de controle dos seres humanos e das máquinas inteligentes. Como que se deu essa ação tecnológica? Como que se deu a ação de cada um? Aí a gente vai ter que beber na antropologia, no Bruno Latour, uma visão bem interdisciplinar para poder atender aos novos desafios dessa era da inteligência artificial. Não sei se era mais ou menos isso. Antes de passar para a Raquel, eu fico pensando se talvez a gente enxergando a discussão mais do ponto de vista de TI e menos do direito facilitasse algumas coisas. Existe um certo nível de caixa preta, mas não existe uma caixa preta total e absoluta, porque os critérios de decisão iniciais são o input do ser humano. Você que programa para saber, os meus critérios são esse, eu vou dar o mesmo peso para cada um, pelo menos no princípio, e aí pode ter a falha humana, os valores. Como aqueles critérios vão ser recalibrados, também depende do ser humano, porque a cada output o ser humano precisa dizer gostei, não gostei, para a máquina então recalibrar. Então tem um humano na entrada e tem um humano na saída. Não é só o computador decide com base no que ele quer, cria critérios com base no que ele quer. No estágio inicial de programação ele só aumenta o peso. Por exemplo, você programa um software para te dizer vale a pena ir nesse show? E coloca os critérios. Meus amigos vão, preço, está chovendo ou não, perto da minha casa. O computador não vai tomar outros critérios, porque você não programou para isso, no estágio inicial. Agora, você pode fixar o mesmo peso para todos os critérios e dizer, olha, é 0,25 cada um. Só que, a partir do momento que você vai no show e dá a resposta para a máquina, em todas as vezes que está chovendo, você não vai no show. O que a máquina vai fazer? Ela vai abaixar para próximo de 0 os outros 3 critérios e vai jogar o chovendo para próximo de 10. Em última análise, a máquina vai te dizer, só vá num show se não tiver previsão de chuva no dia. No estágio inicial de programação, me corrija, Raquel, se eu estiver equivocado, no estágio inicial é assim que funciona. Então, veja bem,
a decisão acabou sendo do homem. Ao dar o feedback dizendo que, para ele, o critério que mais impressionou e mais importou foi estar chovendo ou não, ele abriu mão dos outros 3. Então, o viés cognitivo muitas vezes está na gente. A máquina trabalha embutida com o ser humano no estágio inicial. Depois ela evolui para tomar decisões autônomas. Mas no estágio inicial, que é onde a regulação primeiro deveria agir, eu ainda tenho esperança do papel do ser humano. Marco, né? Marco, obrigada pela pergunta, que você me deu uma oportunidade de explicar uma coisa que eu não falei na apresentação. É o seguinte, a explicação, primeiro, assim, tentando responder a tua pergunta, na verdade, a explicação da forma como esses pesquisadores estão colocando, ela precisaria ser que o sistema fosse construído para que ela funcione. Então, na hora que o cara constrói um sistema de tomada de decisão, ele também, em paralelo, teria que construir um sistema que explica essa tomada de decisão, certo? Só que aí, e é a parte que eu não falei na apresentação, que você me deu a oportunidade de falar agora, por exemplo, para algoritmos de deep learning, essa explicação não funciona ainda. Da forma como está posta, ela ainda encontra as barreiras, porque o deep learning é um tipo de algoritmo que ele vai muito mais profundamente, né, conforme o nome fala, mas ele utiliza redes neurais muito mais profundas que não seriam, assim, não haveria uma forma ainda de dizer qual foi o fator determinante para a tomada daquela decisão, ou quais foram os fatores. Entende? Então, assim, acho que a explicação da forma como eu coloquei, né, que é a forma que eu estou encontrando na minha pesquisa até agora, ela se presta a explicar algoritmos de machine learning, que são um pouco mais simples, têm a sua complexidade, sim, mas são mais simples do que os algoritmos de deep learning, por exemplo, mas ao mesmo tempo, ela precisa ser construída também, em paralelo à construção do sistema. Então, se você for construir um sistema de automatização de decisões que não se... assim, para que ele não se explique, ele não vai se explicar nunca. E aí a gente nunca vai conseguir determinar realmente, de fato, quais são os fatores decisivos para a tomada daquela decisão. Clareou um pouquinho, né? Só um comentário adicional. Teve uma parte da sua pergunta que eu acabei não respondendo, mas que é igualmente importante, que é quando a gente consegue enxergar a agência de entidades não humanas com esse ponto de vista pós-humanista, por que a gente tem uma perspectiva de proteção de direitos humanos com isso? Será que isso não seria contraditório, né? Mas aí, o meu ponto de vista, Marco, é o seguinte: toda tecnologia, toda invenção tecnológica, ela é voltada para atender necessidades humanas. O Yuval Noah, que escreveu o Homo Deus, né, Sapiens, etc., ele diz que a gente entra agora numa era onde só o que importa é o processamento de informação. O humano é um processador de informação, um algoritmo, um robô inteligente também. Nesse cenário de inovação tecnológica, se a gente não der inputs morais e éticos para máquinas preservarem direitos humanos, inclusive sob um ponto de vista deontológico, a gente pode conversar sobre isso, mas enxergando cada humano como fim em si mesmo e não de forma utilitária, quantitativa, a gente está perdido. Porque assim como os robôs do Facebook criaram uma linguagem própria, eles vão enxergar só sob o ponto de vista da eficiência. E os seres humanos são processadores ineficientes de informação. Muitas vezes nós não somos lógico-racionais quanto os robôs inteligentes gostariam. Então a gente tem que entender que máquinas são agentes com moralidade e ética embutida, mas que o seu desenvolvimento tecnológico tem que ser pautado por direitos humanos, senão os humanos estão perdidos. Aí sim entra um ponto de vista de sobrevivência da espécie humana, minha opinião. Boa tarde, acho que já boa tarde. Não, bom dia ainda. Meu nome é André, eu faço parte do IPREC, também o mesmo Instituto de Raquel, lá de Recife. E eu tenho uma pergunta que é uma pergunta, digamos, de provocação, que eu tento desenvolver com vocês. Eu queria saber a opinião de vocês.
porque eu fiquei na dúvida se não haveria um certo desvio de relação de causalidade quando vocês afirmam que a automação, no caso, eu sempre tento aproximar a IA de automação, né, como se fossem processos muito imbricados. Isso não seria, haveria um erro de achar que isso é o exterminador do futuro, como foi colocado, quando a gente tem fenômenos como score, ranqueamento, ou algoritmos que fazem seleção de certos critérios, etc. E por que eu falo isso? Eu falo isso com base num paradigma que eu quero dividir com vocês. É que Freud ele tem um estudo psicológico de um fenômeno que ele é dedicado ao autômato, né, que é a história do inquietante, um Heilig. E aí Freud vai dizer que o ser humano, quando está diante desse autômato, ele tem sempre uma relação ambígua de reconhecimento e desconhecimento. E aí isso cria essa situação inquietante que ele não sabe exatamente o que é. E aí esse autômato não é só o robô como a gente entende hoje, porque Freud não viu isso, mas é o autômato até aquele boneco do teatro antigo, que é o que ele vai analisar especificamente. E aí minha pergunta é justamente nesse sentido. Não haveria, diante dessa relação que um leigo, ou até digamos assim, um pseudo-especialista estabelece com esse autômato, com essa inteligência artificial, não haveria, na verdade, esse problema psicológico, que a pessoa usa isso como um artifício para poder tentar explicar um inquietante, ela que o tempo todo está tentando fazer uma paráfrase ou um símile da função humana. E eu queria colocar isso sob o seguinte ponto de vista. Esse exterminador do futuro ele já não existe quando a gente tem algoritmos que tentam detectar a orientação sexual de uma pessoa e criar política a partir disso, ou quando a gente tem um mercado de produção de algoritmos que já tem um viés de gênero e por isso os algoritmos que são produzidos por esse mercado são algoritmos que carregam esse viés de gênero, ou até numa pesquisa recente que eu li na Wired que pessoas estabeleceram uma relação de dependência com o robô em que ele pedia misericórdia para não ser desligado e as pessoas não conseguiam desligar o robô, porque elas estabeleceram justamente essa relação psicológica. E Magrani falou em interdisciplinaridade, esse tipo de coisa, seria essa relação psicológica que é muito mais grave e que já demonstra esse exterminador do futuro, e não somente o exterminador das imagens da paisagem de Philip K. Dick, que a gente sempre apela, mas é essa coisa que já existe hoje. Bom dia, vou fazer uma pergunta bem breve. Minha pergunta é em relação ao princípio de minimização de dados e a relação disso com a decisão de algoritmos, porque parece que quanto menos dados um algoritmo tem, menos base ele tem para fazer correlações. E aí, como é que ficaria a proteção da privacidade versus a discriminação? Deu para entender? Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez gostaria de parabenizá-los, né, pela exposição, como sempre, brilhante. Como todos os eventos organizados pelo IRIS, são muito bons. Minha pergunta ela é sobre um enfoque mais do ponto de vista prático, né, e principalmente sobre o ponto de vista da propriedade intelectual. Tanto a GDPR quanto a LGPD, elas colocam como limite, né, para o direito à explicação o segredo de negócio ou qualquer outra propriedade intelectual. Vendo essa parte do segredo de negócio, na nossa doutrina, ele é um tanto quanto amplo. Pode ser considerado segredo de negócio qualquer informação que você tenha despendido ali um valor econômico e ter um mínimo de proteção e traga alguma vantagem econômica, né, sobre seu concorrente, mais ou menos na linha da lei de propriedade industrial. Então, assim, ao meu ver, eu posso estar equivocado e gostaria da opinião de vocês nesse caso, até uma vez que os inputs dos algoritmos eles não são aleatórios, eles podem fazer parte do segredo de negócio. Assim, antes de pensar o exercício do direito de explicação, eu tenho que pensar na viabilidade dele. Então, assim, claro que o ônus da prova de falar que é segredo de negócio de quem tomou a decisão, mas me parece que o espectro do segredo de negócio ele está abarcando todos esses critérios que vocês falaram no direito à explicação. Qualquer coisa que eu falar que não seja aleatório e que demandou um mínimo de investimento para criar, seja um input, seja os princípios que eu usei, talvez estejam na esfera do segredo de negócio. Eu gostaria da opinião de vocês sobre esse caso específico. Obrigado.
Tá, tudo bem. Vamos começar. André, tu já sabe minha opinião sobre tudo que tu falou aí. Mas eu concordo contigo no sentido de que a gente... Quer dizer, eu concordo contigo em tudo, porém, só para clarificar para as outras pessoas, a gente já delegou para a tecnologia muita coisa da nossa vida, né? Então, nesse sentido, o Exterminador do Futuro, eu acho que ele realmente já existe, porque a gente já usa a tecnologia para toda e qualquer coisa na vida. Então, mesmo, acho que inconscientemente, assim, a gente já está indo no automático de que tudo está sendo automatizado mesmo. Eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar ao que tu perguntou, não, para falar a verdade, porque não sei. A segunda pergunta sobre proteção de dados. Sim, na hora que um algoritmo é alimentado para tomar uma decisão, ele precisa, de fato, ser treinado e ele usa banco de dados para isso. Nesse sentido, considerando a legislação que a gente tem hoje, de LGPD e de GDPR, eu acredito que, cada vez mais, nesse trabalho de construção de sistemas automatizados assim, esses dados vão ser, na medida do possível, anonimizados. A gente sabe que a anonimização ela não é feita 100%, né? Porque depois, com cruzamento de dados, enfim, há uma possibilidade de identificação da pessoa. Mas esses inputs para algoritmos, para tomada de decisões, eles vão, acredito eu, e isso tem sido discutido na academia também, na ciência da computação, porque essa legislação pegou eles, assim, tanto quanto de surpresa, porque eles são, assim, não costumam acompanhar, né, essas coisas. Mas na academia já está sendo discutido isso também. De que forma de que forma os algoritmos vão ser alimentados com dados, considerando as implicações da LGPD e da GDPR, né? Eu acredito que isso vá sendo feito com dados anonimizados a partir de agora, para tentar justamente mitigar esse problema. Em relação à questão do segredo industrial, bom, o que eu coloquei aqui na palestra, né, é que essa instância de explicação que alguns pesquisadores vêm propondo, de se incluir nos algoritmos, ela serviria justamente para isso também, né? Tanto para explicar como a decisão foi tomada, ou não como ela foi tomada diretamente, mas o que é que foi determinante para ela, mas também serviria para proteger justamente esse segredo, o segredo industrial e propriedade industrial também, que é, normalmente, a alegação das empresas que produzem esse tipo de algoritmo quando são requisitadas a explicar justamente como é que o algoritmo funciona. Então, eu creio que, pelo menos a princípio, essa explicação serviria para proteger o segredo industrial e a propriedade industrial, a propriedade intelectual do software, do programa. Pode ser que depois de eu desenvolver minha pesquisa eu veja que isso não vai funcionar, mas, por enquanto, até agora, esse é o dado que eu tenho, certo? Como é que é seu nome mesmo? André. André, para começar aqui na ordem, eu acho que a sua colocação complementa bem as perguntas do Marco também, né? Então, me permita tentar colocar alguns pingos nos is aqui. Primeiro pingo no i é que, para mim, nós já somos ciborgues. Esse não é um statement meu, é um statement de vários filósofos da tecnologia. Hoje, um smartphone é um HD externo que eu tenho para acessar qualquer informação a qualquer momento, e inclusive da minha memória. Quando um smartphone quebra, eu sinto que eu perdi um braço. Então, nós já somos altamente dependentes da tecnologia e ciborgues em alguma medida. Então, acho que a gente já tem que tentar desconstruir essa visão do humano puro, porque a gente é intermediado, mediado por tecnologia o tempo todo. Por isso que eu falei que se conecta com o que você falou. E isso gera uma série de desdobramentos. Eu sou da era do Tamagotchi.
e a gente desenvolvia uma empatia profunda por aquele robozinho, né? E o Tamagotchi era muito pouco sofisticado em termos tecnológicos, né? E a gente já amava como um filho, cuidava, né? Perdia metade do dia se relacionando com aquele agente não humano. Agora, isso vai se intensificar. Então, a gente tem que começar a pensar sobre os efeitos disso. Pesquisa recente que saiu nos Estados Unidos entrevistou as pessoas e viu que 33% dos entrevistados se sentiam propensos a se relacionar sexualmente, amorosamente com robôs. 33%. Esse resultado não é desprezível e já vai além do humano. Hoje, no Japão, claro, sempre o Japão, né? Já está bastante avançado nisso também. Isso ajuda a desmistificar um pouquinho essa figura do humano puro e ajuda a entender essa dimensão de entanglement que eu estou tentando defender aqui, né? Quebrando um pouquinho essa imagem do humano como aquele ente acima de todas as espécies, né? Exaltação do intelecto, do pensamento lógico, racional humano. Isso vai mudar muito a partir de agora. A gente está discutindo a criação de algoritmos cada vez mais empáticos. E é claro que a gente vai se afeiçoar a isso. Claro que a gente vai se relacionar de uma maneira especial. Imagina se eu cuido na minha casa de um robô por 3 gerações, né? Imagina que acompanhou 3 gerações da minha família e vai alguém dar um tiro e destrói o robô que criou sua personalidade há anos a fio dentro da minha família. Como que eu vou reagir se alguma pessoa quebrar? Esse robô é um ente familiar. A gente vai atribuir o mesmo amor. Tem uma pesquisa também recente sobre a Apple, porque a Apple chegou agora no 1 trilhão, né, de valorização da empresa. As pessoas falam, por quê, né? Muita gente não tem Apple. Fizeram uma pesquisa e viram que donos de iPhones, olha que interessante, amam os seus iPhones como se fosse um familiar. E uma vez eu falei isso em sala e um aluno virou e falou, professor, até mais. Então, essa relação, né, social vai englobar cada vez mais esses agentes não humanos também, que já impactam a nossa vida, já impacta a democracia como um todo. Então, a gente tem que conseguir observar isso de uma maneira mais arejada. Então, isso é tudo que eu tentei defender aqui. Então, vocês se complementam muito bem, vai dar um almoço animado aqui. Com relação à sua pergunta, toca bastante o que eu falei no início da minha fala, pensando em qual a restrição alimentar de um robô inteligente. A restrição alimentar está, por exemplo, no princípio do data minimization, onde ele não vai poder coletar e tratar um dado que não tenha nada a ver com o produto ou serviço que esteja sendo ofertado. Hoje a gente tem aplicativos como o Pokémon GO, que nos termos de uso, e aqui está a Jamila, que é uma sumidade, uma expert nesse tema, assim como outros colegas do direito digital também, que sabe da abusividade que a gente tem com relação a termos de uso para direitos humanos. E aplicativos simples ou joguinhos de Facebook dizem lá nos termos de uso que podem ter acesso ao seu e-mail, inclusive fazer postagens em seu nome, e isso não tinha nada a ver com o produto ofertado. E pode não ter nada a ver com o desenvolvimento pretendido para um robô inteligente. Então, por isso que eu fiz essa brincadeira de que essa seria uma restrição alimentar para esse robô. O princípio do data minimization ajuda a inibir uma série de abusos que a gente tem hoje nesse mundo de dados, nesse mundo da hiperconectividade. E, por fim, com relação à sua pergunta, a gente já estava conversando um pouquinho no intervalo sobre isso, o direito à explicação, ele vai gerar uma série de problemas a partir de agora e ele tem os seus limites. Um limite, claro, eu já mencionei. Muitas vezes, nem os programadores vão saber responder como os algoritmos com deep learning, redes neurais, chegaram àquela decisão. Então, o que a lei nossa brasileira recém-aprovada no artigo 20 pede é que uma pessoa natural consiga explicar. E muitas vezes essa pessoa natural não vai conseguir. Vai poder dar um parâmetro mínimo ali do funcionamento do algoritmo, mas não saber esmiuçar de fato como se deu aquela decisão. E mais, será que isso implica, como a gente estava conversando, em um direito de explicar de maneira clara, notória, para que um consumidor leigo consiga entender como se deu aquela decisão algorítmica, ou só vão conseguir dar uma explicação para um técnico no assunto?
Faz toda a diferença. E aí, como que a gente vai responder a isso? Acho que a gente dependeria demais das diretrizes de uma autoridade nacional. Surprise, né? Foi vetada. A gente tem chance de ter uma lei sem garras, né? Sem enforcement, e esses parâmetros, incluindo aí o direito à explicação, seriam importantíssimos a partir de agora. Já vendo que a Luísa me olha com um olhar fulminante, e logo antes de levantar a placa conclua, pulo a primeira pergunta, porque eu acho que já foi muito bem traçada. Vou dar breves e objetivas considerações sobre as outras duas. A questão do direito à explicação na prática. Tudo depende da profundidade das camadas, da quantidade de critérios. Mas, veja bem, propositadamente, dando uma explicação superficial, no meu caso do show, o direito à explicação poderia ser exercido da seguinte forma: usei os seguintes critérios de input. Fui em tais shows e dei uma resposta para cada critério como feedback. Eu estou explicando que eu não inseri critério ilícito, qual a minha amostragem e em que período ela foi recolhida, mas eu não dei o pulo do gato, que é justamente qual peso o sistema atribuiu. Porque no início eu até consigo auditar e saber esse peso, depois nem o programador consegue saber mais, se forem várias camadas. Então, uma forma de explicação basilar, bastante superficial, é dizer quais são os inputs, qual base de dados foi consultada em que período de tempo. Isso já dá para a pessoa, o objeto da decisão, um mínimo de noção do que está sendo considerado. Tá? Você perguntou sobre segredo de negócio. A lei faz essa ressalva. Claro. O segredo não é. Porque esses critérios não são propriedade minha. Qualquer um pode usar. Qualquer um pode ir no show. Qualquer um. O valor não é só a inserção do critério. É qual peso eu atribuí a cada critério naquele momento concreto. Futebol, a equipe tem 11 jogadores, mas você tem várias posições. Eu te digo, olha, meus 11 jogadores são esses. Você não sabe como eu vou jogar. Tá? Já que estamos no país de futebol e isso está sendo gravado, hello, worldwide, soccer example. E, por fim, a pergunta que me pareceu mais instigante foi a do colega, eu não tomo nem um minuto. Proteção de dados versus Big Data. Isso é um debate, principalmente na Europa, muito grande. E eu tenho uma visão sobre isso que é a seguinte: muito se diz que o GDPR é uma continuidade do regime europeu. Eu não enxergo assim. Tá? Eu enxergo que, em boa medida, há continuidade, mas há um aspecto da Lei Europeia de Proteção de Dados que é assaz distinto do anterior, que é aumentar ainda mais o fluxo transnacional de dados, dar para as empresas e os agentes privados maior segurança ao fluxo transnacional. Ao longo da história europeia, 2 pilares sustentam proteção de dados, que é proteção da pessoa, cujos dados estão sendo tratados, um dos principais instrumentos é o consentimento, e outro é assegurar o fluxo, assegurar que as empresas consigam fazer comércio, consigam circular produtos e serviços. A tendência do GDPR, a meu ver, e isso é polêmico, é reduzir um pouco o papel do consentimento e aumentar o fluxo de dados. Por quê? Porque o consentimento é inviável no mundo moderno. Se eu tenho um banco de dados com 100 milhões de clientes, você já imaginou eu provar que aqueles 100 milhões me autorizaram a transferir da matriz num país para filial no outro? Então eu passo para sistemas de certificação privada, código de conduta privado e digo, a minha empresa segue elevados padrões, por isso eu estou dispensando esses 100 milhões de aceito. Então, na minha visão, e eu estive discutindo isso há 15 dias com uma professora de Coimbra, e ela tem a visão oposta. Ela definiu, não, cornerstone, a pedra de toque é consentimento. A minha visão, Big Data é inevitável. Eu preciso de mais dados. Para ter mais dados, precisa ser simples, fácil e rápido a obtenção desses dados. É reduzir o consentimento e aumentar formas de garantir a proteção em bloco daqueles dados a cargo das empresas privadas. Ou seja, na minha visão, que não é pacífica, a evolução do regime de proteção de dados europeu é diminuir consentimento e aumentar formas de provar que eu estou compliant
para bancos de dados inteiros e não o consentimento individualizado. Antes que a Luísa me expulse, muito obrigado a todos. Só complementando, você puxou um gancho perfeito no que eu ia falar, porque as empresas vão alegar legítimo interesse, por exemplo, para se eximir do consentimento, ou vão alegar segredo de negócio. Mas aí que eu acho que cabe os parâmetros mais claros da autoridade nacional para dizer quando não cabe o argumento do legítimo interesse ou segredo de negócio. Muito obrigado a todos. Lembrando que o seminário continua no período da tarde com outros painéis, grupos paralelos de debate. Muito obrigado. Bom almoço a todos e esperamos revê-los à tarde.